Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque, se você não me conhece, e estou fazendo aqui a leitura do livro do Salmo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o nosso comportamento dentro da igreja, como que a gente se porta, como que a gente se veste. Por que é importante falar disso? Eu acho que vale a pena a gente falar sim, porque, gente, eu não sei vocês, quem vai na igreja já vai ou vai de vez em quando, ou foi uma única vez e ficou escandalizado com algumas coisas. E existe uma razão pra gente se sentir assim, tá? Tem coisas assim que eu acho, assim, sinceramente, muito absurdas, tá? Mas eu quero dividir meu pensamento com vocês e comenta aqui embaixo se faz sentido alguma coisa dessas que eu vou dizer. Mas primeiro seja bem-vindo, você que é novo aqui. Todo dia nesse horário a gente tem palavra aqui. E se de repente conteúdos assim, de ler a Bíblia junto com você, que possa te ajudar, te estimular a ler a sua Bíblia, a lembrar você de não ser preguiçoso ou preguiçosa para ler a sua Bíblia, considere se inscrever aqui no canal, porque todo dia quando o vídeo sair, o YouTube vai te avisar, tá bom? Mas antes da palavra, é uma palavra curtinha. Convido você, traz a Bíblia para cá, bora ler junto comigo. Mas antes vamos falar com Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, né? E fale conosco na palavra que Ele reservou pra gente hoje, amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas novamente. E coloco diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida, a vida de quem está me assistindo. Ó Deus, venha nos visitar, nos dar graça e coloque em nós um coração temente, um coração ensinável, um coração que busca a sua face, um coração que se importa com o que o Senhor se importa, sabe? É no nome de Jesus, Pai, abra a nossa mente, abra o nosso coração e nós recebemos essa palavra de bom grado, porque queremos ser melhores, queremos ser transformados por ela. Visita quem está me assistindo também. Eu peço que o Senhor alcance essa casa, essa família, no nome de Jesus, Senhor. Essa é a minha oração e a minha gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amigos, hoje então a palavra do Senhor, Salmo 93, a Bíblia, ela fala assim para nós. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está afirmado desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram seu ruído, os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. 5 versículos aqui, gente, muito importantes. É um salmo bem curtinho, como vocês puderam ver, mas é um salmo que exalta o poder, a majestade aqui do Senhor. Fala muito ali do reino de Deus. A gente vê o salmista descrevendo Deus como aquele que é poderoso, soberano, aquele que tem um trono eterno, aquele que tem palavras, testemunhos fiéis. Porém, ele termina esse salmo falando: a santidade convém à tua casa. E isso ficou aqui na minha cabeça, sabe? Eu fico pensando, o que que leva um salmista, parece que ele tá meio escrevendo uma poesia, parece que ele tá lá nas nuvens, né? Falando que Deus é isso, Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão incrível, Deus é poderoso, Ele nos sustenta, Ele sustenta o mundo, mas a santidade convém à sua casa. Eu senti um pouco disso lendo aqui. Mas quando eu li esse versículo e essa passagem aqui sobre a santidade que convém à casa do Senhor, isso me fez refletir um pouco sobre postura, sobre como a gente tem agido nos cultos, nas igrejas, quando nós vamos visitar. E eu não tô falando não só para quem frequenta igreja, tá? Mas às vezes um casamento, sabe? Ambientes assim que merecem um respeito, merecem ser honrados, sabe? E aí você pode falar para mim assim: ah, não, mas Deus habita dentro de mim, eu sou o templo. E sim, exatamente, você é templo.
Mas a gente não pode se esquecer que quando a gente se reúne num lugar para buscar a Deus ou falar com Deus, a gente precisa também ter uma postura de respeito, uma postura que reflita a santidade daquele lugar, ou deveria. Uma coisa, gente, que eu fico assim, sinceramente, eu vou abrir meu coração aqui, eu fico indignada, indignada. Quando eu vou numa igreja, por exemplo, e aí eu vejo a galera muito mais ali no celular do que prestando atenção ou na palavra, ou adorando ao Senhor ali junto com os irmãos do louvor. Fica mais preocupado em postar do que em cultuar. As crianças que ficam no celular nos joguinhos, com os pais do lado, quando elas deveriam aprender a cultuar, elas deveriam aprender a se portar naquele ambiente, sabe? Eu não quero trazer algo polêmico aqui, de modo algum, mas eu venho de um contexto, gente, eu tô no evangelho há 30 anos, e eu lembro como isso foi ensinado para nós de uma maneira assim, é, muito amorosa, que estar na casa do Senhor a gente deveria assim olhar a casa do Senhor como algo santo, como algo que merecesse assim o nosso respeito, sabe? De a gente até se vestir, né? Vamos pôr uma roupinha bonitinha, vamos lá ir para a igreja. Eu era bem jovenzinha quando fui ensinada assim, né? Então a gente percebe que hoje em dia as pessoas elas e as igrejas em si mesmo, elas estão assim indo por um caminho que foge bastante do que a gente acabou de ler aqui. Por que que eu falo isso? Se a gente entende que santidade é estar separado, né? Separado das coisas que esse mundo oferece, porque é um caminho exclusivo, é um caminho divino. Se a gente entender santidade por esse meio, né? Por esse caminho, gente, a gente está muito fora desse versículo. A santidade convém à sua casa. Por quê? Porque aí eu começo a ver as igrejas tomando atitudes como se elas estivessem mundo afora. Ou seja, trazem para dentro muitas coisas que são elementos mundanos para dentro dos seus cultos, dos seus ambientes. Quando a gente vai ver, a gente não consegue discernir se a gente está num culto, se a gente está num show. Outro dia mesmo eu vi um vídeo de uma menina que ela visitou uma igreja, eu não lembro que igreja que foi, e ela falou assim que ela saiu, ela foi naquela igreja e ela sentiu que estava numa palestra de marketing, sabe? Ela sentiu qualquer coisa, mas ela não sentiu um ambiente de igreja. Era muito barulho, 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 e ela querendo se concentrar ali para ler uma Bíblia. E ela não tinha isso, porque era barulho o tempo todo, sabe? Então, assim, a gente começa assim, eu realmente me solidarizei com ela porque a gente começa a ver que, assim, o que era para ser um ambiente de adoração, de santidade, para a gente ir com o coração temente, isso tá se esvaindo muito rápido, sabe? E aí eu começo a ver qual é o caminho que as igrejas elas estão indo quando estão fugindo desse texto aqui. E aí você pode falar, ah, não, mas a igreja tem que ser moderna. E gente, eu não tô falando que a igreja não tem que ser moderna. Eu acho que assim, a gente precisa encontrar um meio, não sei bem se essa palavra é essa, um meio termo, mas a gente precisa encontrar um caminho em que a igreja consiga comunicar modernidade para os tempos de hoje sem perder a santidade, sem que essa modernidade tire a sua santidade, entende? Eu vi uma pesquisa, eu vou deixar até aqui embaixo essa pesquisa, acho que saiu no começo do ano, em que os americanos, por exemplo, mais de 90% deles, né, eles queriam que as igrejas voltassem a ter aquela carinha de igreja, esteticamente falando, sabe? Para eles, aquilo transmitia o divino, transmitia a beleza do que era ali a casa de Deus. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso e eu fiquei pensando, será que é mesmo só uma questão de estética? Na verdade não é, gente. É porque dentro de cada um que tem ali um mínimo de temor, a gente entende que a casa do Senhor tem que ser um lugar que a gente tem que ir com respeito. A gente tem que saber se portar. A gente tem que, pelo menos assim, se vestir adequadamente, como a gente se veste para trabalhar, para ir em alguns eventos, né, que necessitam de roupas assim de acordo. A igreja também é assim, né? E assim, às vezes a gente ouve muito aquilo, ah não, mas
pode ir de qualquer jeito. Eu acho que cada um sabe o que a sua consciência vai falar por si, sabe, gente? Aqui é mais uma opinião minha, né? Por favor, não se sintam ofendidos, nada assim. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu fico muito assim, incomodada, como eu leio uma coisa aqui, mas eu vejo que o mundo caminha, assim, as igrejas caminham assim por um caminho que não tem nada a ver, é realmente cada vez mais largo e não é o caminho estreito que a Bíblia fala pra gente andar, sabe? Então eu diria pra você assim que tá indo na igreja, frequentando a sua igreja local, comece a olhar a igreja local, não questão por ser, né, não é questão de ser parejo, não é nada disso, mas o ambiente que você tá como um ambiente ali que deveria ser respeitado, que a gente deveria ir com o coração assim, não vou ficar olhando o celular, não vou fazer comércio, não vou fazer nada disso, eu vou chegar lá, eu vou adorar o Senhor, eu vou ler a minha Bíblia, vou estar em comunhão com os meus irmãos, com os meus amigos e depois eu vou para minha casa. Não tem que ser um lugar para ser oba-oba, para, sabe, para a gente sentir que é igual às coisas que a gente vê mundo afora, quando não tem que ser, porque, como diz a Bíblia, a santidade convém à sua casa. Então, tem que haver separação, a gente tem que andar por um outro caminho, que é um caminho fora do sistema, que é um caminho que muitas vezes a maioria das igrejas elas preferem não andar mais, mas é esse caminho que eu entendo pela Bíblia que é o caminho que Deus gostaria que nós voltássemos, né? Voltar à essência, voltar assim às origens, né? Voltar ao que a gente deixou passar, deixou perder, né? Não tô falando que a gente tem que voltar a viver de uma forma jurassicamente, né? Não é nada disso, mas a gente olhar a Bíblia com mais respeito, com mais carinho e aqueles que servem ao Senhor, aqueles que se simpatizam com a palavra de Deus, que gostam da Bíblia, começar a encarar dessa forma, sabe? Próximo domingo mesmo, quando você for à igreja, se você for numa igreja, é ir realmente com o coração assim cheio de reverência a Deus, né? Cheio assim de honra à casa do Senhor, respeito à casa do Senhor, não pelos blocos e tijolos, não é nada disso, mas por causa do Senhor realmente, sabe? Por causa do Deus Todo-Poderoso, Deus de toda a terra, que tem um trono eterno, que é um trono de eternidade em eternidade, como nós acabamos de ler aqui em Salmo 93, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não sei se fez algum sentido para você. Compartilha com alguém, curta o vídeo se você gostou. Se você continuar me amando depois dos meus comentários do vídeo de hoje, curte aqui e compartilha com alguém, tá bom? Mas, acima de tudo, leia a sua Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!